Olá, senhores. Bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento, da ocasião que vocês estejam assistindo essa aula, tá certo? Então, nossa aula de hoje será sobre oscilações amortecidas, que na verdade é um caso mais, vamos chamar assim, um caso mais realístico, né, do que acontece numa embarcação ou num corpo qualquer que esteja oscilando. Todo o corpo, tudo que vocês veem à volta, na verdade, todo movimento, ele sempre está sujeito a algum tipo de atrito, algum tipo de resistência. É muito difícil vocês encontrarem um movimento que não esteja sujeito a nenhum tipo de atrito. Se vocês observarem na própria sala de aula de vocês, quando você empurra a sua cadeira um pouquinho, que seja, se não houvesse atrito nenhum, essa mínima força que você aplicasse à sua cadeira seria suficiente para que ela se transladasse, para que ela se movesse para sempre, se não houvesse atrito, certo? Mesmo se você estivesse numa superfície muito polida, com gelo, né, ou algo do tipo, ainda assim, num dado momento ela ia parar, porque por mais que nós tentemos, dentro da nossa realidade aqui, a não ser que a gente esteja lá no meio do espaço, aqui dentro do planeta Terra é muito difícil você anular totalmente o atrito, tá certo? E as oscilações amortecidas então tratam disso, tratam do movimento de oscilação, movimento harmônico simples, quando existe uma força dissipativa, uma força de atrito atuando. Então o que acontece? É isso que nós vamos investigar nessa aula de hoje, ok? Então vamos, como sempre, fazer uma pequena introdução, falar um pouco sobre as soluções da nossa equação diferencial, isso do ponto de vista matemático, quando existe uma determinada oscilação, e aí vão aparecer três regimes um pouco diferentes, significativamente diferentes, e vamos falar sobre a energia mecânica do sistema nesse contexto, tá certo? Bom, então primeiro, a gente precisa relembrar do que nós havíamos falado até agora. Nós havíamos tratado de oscilações simples. O que é uma oscilação simples? É essa oscilação que aparece aqui, tá certo? Então, esse movimento de oscilação ele pode ser, por exemplo, aplicado a uma embarcação, como nós vimos. Até aí, nada de novo, tá certo? Então, quando que esse movimento ocorre? Ele ocorre quando a única força que atua é uma força restauradora. Então, quando tem uma força restauradora atuando, tem essa equação diferencial, cuja solução é esta, e o movimento resultante é esse. E qual a característica desse movimento harmônico simples? É que sua amplitude, vocês notam, ela é constante. Ele sempre vai e volta com a mesma amplitude. Não importa o quanto tempo passe, eu já estou há alguns segundos nesse slide, e vocês percebem que essa amplitude não variou. Esse movimento vai ficar assim para o resto da vida. É óbvio, então, que vocês já devem estar imaginando que isso não acontece na vida real, né? Ou é muito difícil ocorrer na vida real. A não ser que seja um ambiente muito bem controlado. Bom, então na vida real o que acontece é o seguinte, é que a oscilação, quando ela ocorre, olha para essa figura, ela tem a sua amplitude diminuída. Na verdade, nós vamos ver mais para frente que
dependendo do tipo de atrito que ocorre, pode nem haver oscilação como um todo, tá certo? Mas voltando aqui, qual seria então a causa da oscilação? A gente viu que existia uma força restauradora, mas quando no sistema acontece de haver, como é a maioria dos casos, uma força de atrito, uma força viscosa, então a minha equação ela fica diferente, né? Ela fica um pouco diferente. E essa diferença aqui é essa força mais de atrito que vai produzir então essa diminuição, digamos assim, esse decaimento da amplitude. O que pode provocar essa força de atrito numa embarcação? Bom, várias causas possíveis, né? Ondas geradas pelo movimento do navio, atrito nas obras vivas do casco, apêndices na embarcação, roubalhetes, e a resistência entre o navio e o ar também, entre o navio e a água. Enfim, tudo isso produz atrito, tá certo? Então, do ponto de vista matemático, o que nós temos é uma pequena diferença na nossa equação diferencial, onde vai entrar agora um termo, né, esse termo aqui, B, onde B é um coeficiente de atrito, e dx dt. Quem é dx dt? Se vocês pensarem bem, dx dt é a velocidade. Então, eu posso, em primeira aproximação, em não todos os casos, mas em primeira aproximação, eu posso considerar que a força de atrito ela é proporcional à velocidade. Então, sempre que ela for proporcional à velocidade, entra esse termo na minha equação diferencial. E ela fica dessa forma, ó, se eu dividir tudo por m, e fazer semelhante ao que eu fiz com o caso da oscilação simples, eu tenho uma equação diferencial dessa forma. Ou seja, derivada segunda mais um termo, gama. Quem é o gama? Nesse caso, gama vai ser B dividido por M. Gama dividido por M vezes a derivada primeira, mais ômega ao quadrado vezes a própria posição. Porque esse ômega ao quadrado é o nosso famoso K sobre M. Certo? Ômega zero ao quadrado. Então, se vocês lembrarem, a nossa equação antes ela era isso mais isso. E agora introduzimos esse termo aqui no meio. Tá certo? Essa, para vocês identificarem, ela é uma equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Vocês, se ainda não viram, vocês vão ver equações diferenciais parciais, onde entram derivadas parciais. Isso ocorre quando a função ela depende de mais de uma variável. Aqui nós estamos considerando a função como função de apenas uma variável. E que variável é essa? É a variável t. Tá certo? Por isso o ordinário aqui. Então a equação diferencial ordinária linear. Por quê? Porque só aparece em termos lineares em x. Homogênea. Por quê? Porque ela é igual a zero. De segunda ordem. Por quê? Porque a derivada de mais alto grau que aparece aqui é a derivada segunda. Então, de segunda ordem. Se tivesse uma derivada terceira, seria de terceira ordem, daí por diante. Com coeficientes constantes. Então, vocês têm a massa do navio é constante, esse coeficiente é constante. Não exatamente, mas vamos considerar aqui como constante, né? Então, se a gente considerar como constante, B dividido por M também vai ser uma constante e K sobre M também vai ser uma constante. Então, coeficientes constantes. Né? Então, se a gente procurar as soluções da forma clássica, como vocês devem ter visto em alguma disciplina de cálculo que já fizeram, vocês vão ter uma solução desse tipo,
certo? Exponencial de pt, derivando, e aí você tem essa equação aqui. Né? Ou seja, substituindo essa solução nessa equação aqui, que eu chamei de z, mas podem chamar de x se quiserem. Substituindo aqui, né, e derivando, vocês... Mais para frente eu vou abrir essa conta com vocês direitinho. Mas quem já quiser ir adiantando, se repararem bem, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou mostrando todas as contas superficialmente nas aulas. E depois eu estou lançando vídeos, já lancei um e vou continuar com essa série, explicando as contas para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tá certo? Então isso aqui é geral, é uma aula geral para todos. Mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu estou fazendo vídeos abrindo as contas. Tá certo? Então eu vou cair, voltando aqui, eu vou cair nessa equação. Nota então que isso aqui é igual a zero. Como a exponencial nunca pode ser igual a zero, a não ser que t seja infinito, esse p seja menor do que zero e real, certo? Mas essa equação aqui, ela tem que valer para todo p. Opa, cadê o cursor? Está aqui. Essa equação aqui, essa exponencial aqui tem que valer para qualquer tempo. Porque senão ela não pode ser solução só para um tempo específico, ou seja, nesse caso, um tempo infinito. Então, para qualquer tempo, não é verdade que essa exponencial é igual a zero, seja igual a zero. Então, a única coisa que pode ser zero nessa equação é esse termo aqui que está multiplicando. Tá certo? Então, tudo consiste em eu encontrar o zero, ou, em outras palavras, a raiz dessa equação de segundo grau em P. Isso nos remete à nossa famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, se a gente procurar as raízes, nós vamos ter duas soluções, então, né? Duas raízes. Usando lá menos b sobre 2a, mais ou menos raiz do discriminante, a gente tem esse conjunto de soluções aqui, tá certo? Em termos daqueles parâmetros que nós definimos anteriormente. Ou seja, nossa solução, então, vai ser dessa forma. Tá certo? E agora, aí vem um ramo, uma ramificação, né? Por quê? Porque nós vimos que o determinante, ou esse, determinante não, o discriminante na equação, na fórmula de Bhaskara, ele pode ser positivo, né, aquele delta, ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero. Ok? Positivo, igual a zero, menor do que zero. Isso dá origem a três tipos de movimentos possíveis. Se esse termo aqui for menor do que zero, eu estou no regime subcrítico, que é o mais comum, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais. Se esse termo aqui foi exatamente igual a esse, o primeiro membro do lado esquerdo foi exatamente igual ao segundo, ou seja, o discriminante, esse delta for nulo, igual a zero, então estamos no regime crítico. E, por outro lado, se for maior do que zero, estamos no regime supercrítico. Tá certo? Então, qual é o movimento resultante no regime subcrítico? Bom, no regime subcrítico, então, essa raiz é negativa, significa, o que é uma raiz negativa? É uma raiz complexa, né? Então eu posso chamar esse camarada aqui, dizer que ele é igual a I vezes ômega, certo? Esse ômega eu estou definindo, né, como sendo essa raiz aqui, tá certo?
E por que o i na frente? Porque é uma raiz complexa, então boto o i na frente. Por exemplo, raiz de menos 4 é 2i, certo? Então, raiz de... Isso aqui vai dar um número negativo, que eu vou chamar de ômega, e vou botar um izinho na frente, porque é um número complexo. Tá certo? E aí nós vemos que, se eu pegar... Essa aqui é chamada fórmula de Euler. Se eu pegar um número... A exponencial de um número complexo é uma função que oscila. Ou seja, uma exponencial complexa é algo que oscila, é uma função que oscila. Tá certo? Nesse caso aqui, quando eu somo esses dois termos, a raiz positiva com a raiz negativa, né? Olhem para cá, né? Tá vendo? É mais ou menos. Então, esse aqui vai ser mais i ômega, esse aqui vai ser menos i ômega. E aparece esse termo aqui em comum. Como isso aparece no expoente, né? Então, essa soma aqui nada mais é do que uma multiplicação, tá vendo? Da exponencial. Então, e elevado a isso menos isso é e elevado a isso vezes e elevado a isso. Tá certo? De forma que no final eu tenho essa função aqui, ó. Qual a diferença dessa função com a nossa função, com a nossa oscilação harmônica simples? É que agora, a diferença é que agora, essa amplitude, ela não é mais constante. Ela não está indo mais constantemente, como a gente viu no primeiro slide lá daquela oscilação. Mas ela decai. E decai de que forma? Não decai de qualquer forma. Ela decai com essa constante aqui, ó, com esse termo aqui. E elevado a menos gama sobre 2t. Então, à medida que o tempo passa, a oscilação vai diminuindo. Tá certo? E uma outra diferença é que o termo que oscila, a função que oscila, ela não oscila mais com esse ômega zero, que no nosso caso, se lembram, era K sobre M. Mas agora ele oscila com essa frequência aqui angular, ômega, dado pelo módulo desse cara aqui, desse termo aqui. Então, essa é uma diferença. Também, outra diferença. Tá certo? Então, esse movimento aqui, nós chamamos de oscilação amortecida. E mais do que isso, é o regime subcrítico da oscilação amortecida. Tá bom? Perfeito? Então, aqui temos exemplos. Então, notem que esse coeficiente aqui, B, que é o coeficiente de amortecimento daquela força menos BV, a força de atrito, quanto maior esse B, maior é o gama. Ou seja, quanto maior é o gama, significa que mais rápido decai o movimento. Ou, em outras palavras, menos oscilações esse movimento realiza antes de parar. Tá certo? O que era de se esperar, né? Então aqui nós temos outros dois regimes. O supercrítico, que é quando esse termo aqui é maior do que esse termo. Agora, só um parênteses aqui. A gente pode fisicamente interpretar esse termo como termo de amortecimento e esse termo como termo de restauração, né? Da força restauradora, o termo conservativo. A gente pode então, o que a gente está fazendo é comparar esses dois termos, de amortecimento e o de restauração. Então, se a gente vê, no caso subcrítico, o termo que vem da força restauradora, ele está ganhando, ele é maior do que o termo que vem da força de atrito, aquela força que tende a parar. Dessa forma, então, a parte de oscilação ela vai vencendo. Ela vence. Claro, em determinado momento, como há dissipação, o corpo para de se mover.
mas ele oscila, porque o termo de oscilação, se vocês lembrarem bem, esse ômega é K sobre M, né? Raiz de K sobre M. Então, o K vem do menos Kx, da força de restauração. Tá certo? Então, fisicamente, quando o termo de oscilação, ou o termo de restauração vence, o corpo oscila antes de parar. Quando é o termo de atrito, que vence o termo de oscilação, então o corpo não chega a oscilar. Esse regime é chamado de regime supercrítico, porque o corpo para antes de oscilar. Matematicamente, eu tenho simplesmente duas exponenciais aqui, ambas decrescentes. Tá certo? A solução vai ser duas exponenciais ambas decrescentes. Por quê? Porque como esse cara é maior do que zero, esse termo dentro da raiz é maior do que zero, esse número é real, então nós temos, então, é chamado de Ki, se eu não me engano, Ki, essa letra grega. Então esse Ki é real, logo eu vou ter exponenciais reais, que não vão oscilar, só exponenciais complexas que oscilam. Então eu tenho um decaimento. E por outro lado, também, para finalizar esses regimes, temos o terceiro regime, que é o regime crítico, que é quando os termos são iguais. Então o que ocorre? Ocorre um pequeno... A solução dessa equação é o seguinte, uma pequena subida que equivale, para t's muito pequenos, a esse crescimento linear aqui, mas ele está multiplicado por um termo que decai exponencialmente. Então, quando o tempo t vai crescendo, para t suficientemente pequeno, esse termo aqui que cresce linearmente vence esse termo. Então tem uma subida. Só que isso ocorre por um tempo muito pequeno. Depois ele cai exponencialmente. Esse termo aqui vence e o movimento cai exponencialmente, sem também haver nenhuma oscilação. Então aqui nós comparamos os três regimes. Se vocês olharem bem, aqui eu tenho o regime subcrítico, com oscilações. Aqui está bem pequena essa queda, mas ela existe, essa queda na amplitude. Né? Então esse é o regime subcrítico. O regime supercrítico está em azul. Nota que ele decai exponencialmente. Porém, olha o que acontece no regime crítico. Ele decai mais rapidamente, o movimento decai mais rapidamente que o regime supercrítico. Tá certo? Então, se eu quero que um movimento ele pare rapidamente, ele decaia rapidamente, você pode, então, ajustar as suas constantes de forma que ômega ao quadrado fique igual a gama ao quadrado sobre 4, certo? E o movimento vai decair rapidamente. Se vocês olharem isso aqui, vocês podem perceber, por exemplo, que é um pouco do que acontece na suspensão de um carro. Né? A suspensão de um carro, quando ela está nova, ela basicamente fica em um desses dois regimes aqui, no crítico ou no supercrítico. O carro ele não oscila, porque a suspensão foi feita para isso. Ela absorve o impacto, mas ela não foi feita para o carro oscilar. Então, você empurra o carro, ele volta e já para. Só que à medida que o amortecedor do carro vai ficando velho, esse termo, esse coeficiente dele, vai perdendo a sua eficácia. Esse coeficiente B lá do amortecedor vai perdendo a sua eficácia. De forma que a força restauradora, que vem da mola, né? Aquela mola que está na suspensão, ela passa a ganhar. Então o carro começa a balançar. Dá algumas oscilações antes de parar. Exatamente porque a força da mola está vencendo a força do restante do amortecedor, daquele coeficiente B do amortecedor. Então, quando o carro passa a oscilar, está na hora de você trocar o amortecedor.
tá certo? Agora, também no caso do movimento de roll do navio, né, de balanço, também como existe atrito lá de todas as formas possíveis, interagindo com a embarcação, você vê que o navio, se ele não tiver, nós vamos falar na próxima aula sobre oscilações forçadas, mas se não tiver nada forçando ele, ele vai oscilar por um tempo e com amplitude cada vez menor e vai parar. Então, em geral, o navio, a embarcação está no regime subcrítico, tá certo? O que acontece com a energia mecânica? A energia mecânica ela é composta pela energia cinética e energia potencial. Física 1. Talvez vocês tenham se lembrado. Né? Só que aqui eu coloquei termos, né, da nossa variável aqui, que nós estamos trabalhando, que é a variável x, da posição. Temos essa variável, então, a energia cinética, que é meio de mv ao quadrado, ela fica dessa forma, dx dt ao quadrado, que nada mais é do que a velocidade. Mas ao escrever isso, né, quando eu somo esses dois termos e substituo eles pela sua expressão, você lembra? A cosseno de ômega t mais φ. Olha o que acontece com a energia mecânica no caso do MHS. Ela tem essa forma aqui, ó, meio de Ka ao quadrado. Tá certo? A energia mecânica total. O que isso representa fisicamente? A gente falou muito sobre isso aqui, esse A. Né? Ele é constante no movimento harmônico simples. E o K também. Então significa que a nossa energia mecânica está plotada aqui em tracejado, ela é constante. O que deveria ser, na verdade, porque só há forças conservativas. Aquela força menos Kx ela é conservativa. Quando só atuam forças conservativas, significa que a energia mecânica ela não é dissipada, ela é constante. Mas o que acontece? Acontece que cada termo desse, individualmente, ele oscila. Né? Em vermelho tem energia potencial e em azul tem energia cinética. Porém, a soma deles, K mais U, a soma deles é a constante. Tá certo? Então, aqui eu peço para vocês demonstrarem. Substituírem aqui e demonstrarem que é igual a isso. Agora, no caso amortecido, acontece também uma coisa interessante. A energia mecânica é a mesma. É definida da mesma forma. Meio de mv ao quadrado mais meio de kx ao quadrado. Porém, agora, esse x, no caso, por exemplo, subcrítico, esse x ele está oscilando, mas com a sua amplitude decaindo. Então, a gente pode mostrar que o valor instantâneo é dessa forma, tá certo? Não muito amigável. Mas se eu pegar e fizer a média sobre o tempo, sobre os períodos, a gente vai ver que a energia mecânica, ela, em média, em torno dessa oscilação aqui, deixa eu achar o cursor aqui, em média, está em vermelho, ela vai decaindo com essa exponencial aqui, de menos gama t. O que isso significa? Que a energia mecânica, o corpo vai oscilando, mas ele vai perdendo energia mecânica. Para onde vai essa energia mecânica? Ela é dissipada por aquele termo, menos BV, né? Pelo atrito. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Novamente, todas essas contas eu vou abri-las e colocar de maneira separada para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tá legal?
Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.